Sabe por que o Ayrton Senna era conhecido como o Rei da Chuva? Se você disser não, eu sei, por causa daquela corrida épica, espetacular que ele fez lá em Mônaco, em 1984. É realmente incrível, aí está o replay de novo. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo. Ele estava com um carrinho ali mais ou menos, ele saiu ultrapassando todo mundo. Se você disser isso, você está parcialmente correto. O que significa que você também está parcialmente errado. Calma. Foi daí que veio o apelido dele de Rei da Chuva, nessa corrida emblemática. Mas na verdade, eu queria destacar isso para vocês, essa história começa muito tempo antes. Quando Ayrton Senna tinha 13 anos de idade, ele competia no kart. E teve uma vez que estava chovendo e ele perdeu o controle do kart e foi parar na grama. O que ele fez? 13 aninhos, um adolescente, foi reclamar, botou a culpa no tempo, falar que a parte dele ele fez, né? Não é Ayrton Senna. Ele decidiu, depois disso, a Viviane Senna, a irmã dele que conta isso, tá até no site oficial do Senna, né, o Senna.com, ela conta que ele decidiu sair para treinar todo dia que chovesse em São Paulo. E São Paulo chove bastante, então ele saía com bastante frequência. Ele treinava no kart, na chuva, até anoitecer, até escurecer. Até que chegamos a 1984. Senna tinha 24 anos de idade, não era campeão mundial, não tinha ganhado nenhum grande prêmio ainda, pilotava um Toleman, um carro que você não se lembra porque nem existe mais essa equipe. A Toleman foi comprada no ano seguinte pela Benetton, depois pela Renault, não existe mais. A equipe não era uma equipe competitiva, marcar algum ponto já seria um grande feito. Mas aí o impossível aconteceu, começou aquela chuva e ele foi passando um após o outro, passou ali por Niki Lauda, passou por Nigel Mansell, no final só ficaram Alain Prost em primeiro e o Senna em segundo lugar. A corrida foi interrompida por questões de segurança. Se a corrida tivesse seguido, muito provavelmente o Senna teria sido campeão daquele grande prêmio de Mônaco. Um fato curioso aqui é que o presidente da FISA, na época era FISA, hoje é FIA, né? Que é a Federação Internacional do Esporte Automobilístico, o Jean-Marie Balestre, era francês igual a Alain Prost, mas não vamos entrar aqui em teoria da conspiração. Motivações questionáveis à parte, o ponto que eu queria destacar aqui para vocês é a antifragilidade. Já trouxe esse conceito no outro vídeo aqui, rapidinho. Basicamente a gente fala aqui de ser mais forte diante das dificuldades, de se beneficiar do caos. Você consegue imaginar uma coisa mais caótica do que correr num carro a 300 km por hora? Eu estava vendo essa semana uma entrevista do Rubinho Barrichello. Hoje não se segue mais uma corrida como se fazia no passado, na chuva. A segurança ela vem em primeiro lugar. Dependendo das circunstâncias, a corrida ela é interrompida mesmo. Mas o que ele falou é que além do spray de água, né, que tira a visibilidade, o carro aquaplana muito. Até na reta é muito pior. O carro, você não tem controle. Igual ele até falou, a mesma coisa que você está com uma papete, ele usa essa expressão, está com chinelo ali, vai na cozinha, está meio molhado, e você dá uma deslizada. Agora imagina num carro de Fórmula 1. Mas o Ayrton Senna, ele era o Rei da Chuva. Ele tinha treinado desde os 13 anos de idade. Ele se preparou para aquele momento. Ele dizia, vamos ver essa frase dele aí em tela cheia para vocês. A chuva coloca todos os carros no mesmo patamar, mas não os pilotos. A chuva mostra para o telespectador quem são os verdadeiros pilotos. Quem quer fazer, pessoal, não fica esperando não fica esperando o sol, o clima perfeito, vai na chuva mesmo. Então nesse vídeo vamos analisar algumas histórias incríveis aqui do nosso campeão, do Ayrton Senna do Brasil. Meu nome é Francisco Bastos, esse é o canal Mentor Interativo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e vamos combinar o seguinte, você vai dar aquele like de confiança. O que é o like de confiança? Você dá um like. Se você não gostar do vídeo no final, você tira o like, aí sim fica bom para todo mundo, combinado? Eu preciso falar para vocês que eu decidi fazer esse vídeo sobre Ayrton Senna porque eu maratonei a minissérie da dona Netflix aí nesse final de semana. Comecei a ver na sexta-feira e terminei no domingo, tô gravando aqui na segunda cedinho esse vídeo. É realmente espetacular. E tem gente que está criticando porque tem algumas imprecisões, não dá o tempo, o destaque necessário a Adriano Galisteu. Qualquer obra baseada no personagem real, ela vai ter elementos ficcionais, ela vai ter algumas preferências. Isso não tira o valor da obra, né? Qualquer filme, cinebiografia, vai ter esse elemento. Mas assiste que vale muito a pena, ela conta histórias com uma profundidade bem legal. Mas a ideia aqui não é falar da minissérie, não. Falar da vida do Senna, tem muita coisa pra gente aprender com esse gênio. Então bora para mais história. Imagina você
numa estrada, num carro mecânico, num carro manual, e que você só pode dirigir na 5ª marcha. Você vai lá, tem uma curva super fechada, carreta do lado, você não pode reduzir, tem um morro para subir, você não pode reduzir para tomar velocidade, vai no braço e vai na 5ª marcha. Eu vi uma entrevista do Senna que ele fala que numa corrida mais difícil, ele chega a passar marchas de 2.500 a 3.000 vezes. Então realmente é fundamental você ficar reduzindo, subindo o câmbio ali, né? Agora imagine essa situação, você travado numa marcha, numa corrida da Fórmula 1, os carros a 300 km por hora e você preso ali. Isso aconteceu com Ayrton Senna em 91, no Grande Prêmio de Interlagos, aqui no Brasil, em São Paulo. O Ayrton Senna começou perdendo ali o acesso à 4ª marcha. Então já era um baita de um dificultômetro para ele ali não conseguir usar a 4ª marcha, que é fundamental numa corrida, por isso que existe. Mas aí o pior aconteceu, faltando 8 voltas para o final da corrida, ele ficou travado o câmbio na 6ª marcha, ele não conseguia reduzir. Nesse momento, ele estava em primeiro lugar, estava com 40 segundos de vantagem sobre o Riccardo Patrese, e ele seguiu ali na corrida, segurando o carro no braço, um esforço descomunal, e ele venceu a corrida, ficou em primeiro lugar. O Patrese tirou 37 segundos, ele venceu faltando menos de 3 segundos, para ser mais preciso, 2 segundos, 991 milésimos. Ele fez o impossível, foi um feito sobre-humano. Veja a expressão dele no carro, a expressão de dor, ele ficou travado, ele até desmaiou ali, ele estava com espasmos musculares. É uma dor assim que a gente não consegue imaginar de ter que segurar um carro daquele por tanto tempo no braço. Quando ele sobe aí no pódio, dê uma olhada, né? Ele tenta levantar o troféu com as 2 mãos, ele vê que não vai dar e ele vai com uma mão só no sacrifício, só pelo momento, pelo que ele representa. Ele disse mais tarde sobre essa corrida: "Não foi a minha maior vitória, mas a mais sofrida. Ficará guardada na minha memória para sempre. Uma vitória sofrida." Mas eu queria conectar essa corrida, na verdade, com um outro aspecto e até uma outra frase que ele fez. Vamos achar uma conexão bem legal. Olha aí na tela. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. Dedicação não precisa falar, já falamos. Começou a correr criancinha, já competia no kart ali quando era adolescente. Vimos o exemplo da chuva. Ele vivia para o esporte. Perseverança. Eu queria destacar esse aspecto aqui, perseverar. A grande maioria dos pilotos, nessa situação, mesmo em primeiro lugar, ia parar nos boxes. O carro estava quebrado. Era um prejuízo físico para ele, era uma coisa, um esforço descomunal. Mas não Ayrton Senna. Ele queria muito aquilo. Então ele encarou. Se o carro não deu o câmbio que ele precisava, ele compensou isso com punho, com ombro, com bíceps, com tríceps e com coração. Dá até para escutar o Galvão Bueno falando que agora é coração. E de fato ele foi no coração. Às vezes a vida dá uma dessas na gente, né? A gente está com tudo encaminhado ali para um sucesso, para conseguir alguma coisa super importante para a gente, um grande projeto, e de repente chega alguma coisa, bate, pau, ali a gente nem sabe de onde veio e parece que tudo foi perdido. Vai na 6ª marcha mesmo. Vai doer, mas vai com a 6ª marcha travado, compensa no braço, vai valer a pena. Quando eu era moleque eu gostava bastante de videogame, essa história é legal, e um jogo que eu gostava em especial era o Ayrton Senna's Super Monaco GP2. Sim, a gente teve um jogo do nosso herói no saudoso Mega Drive, né? Quem das antigas aí nunca jogou um Mega Drive, era um jogo espetacular. Por que Senna tinha um jogo de videogame no nome dele? Vou te contar a história. Ele teve esse jogo porque ele simplesmente ganhou o Grande Prêmio de Mônaco 6 vezes. Ganhou em 87, 89, 90, 91, 92 e 93. Ele era o rei de Mônaco. Se você percebeu, eu pulei 88. É sobre essa corrida que nós vamos falar. Senna estava em primeiro lugar, Prost em segundo, quase 1 minuto de vantagem em relação ao Prost. Mas o Senna continuou desafiando os limites do carro, acelerando. Ele até fala que ele entrava como se fosse num túnel, em outra dimensão, que ele só via à frente, ele só via que ele tinha que ir para frente. E ele continuou, e até o pessoal lá, o Ron Dennis, que era o chefe de equipe da McLaren na época, falou para ele desacelerar, mas ele acabou se desconcentrando no momento e ele bateu o carro
na curva Portier e perdeu aquela corrida absolutamente ganha. Senna falou que ele se desconcentrou, Prost falou, Alain Prost, que ele não queria vencer a corrida, que ele queria humilhá-lo. E um anônimo da McLaren ele chegou a falar que o Senna cometeu 3 erros. Aumentou a velocidade sem necessidade, demorou a escutar ali a ordem dos boxes e cometeu um erro de cálculo. O ponto que eu queria trazer aqui é que na grande maioria das vezes, o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. Senna não perdeu aquela corrida para o Prost. Senna perdeu aquela corrida para ele mesmo. Mas a gente não quer falar aqui sobre o erro do Ayrton Senna. A gente quer falar sobre o processo do Ayrton Senna após esse erro. Acabou a corrida, ele sabia que ele tinha errado, ele foi para um apartamento que ele tinha lá em Mônaco e ficou quietinho por algumas horas ali, não quis falar com ninguém, com certeza ficou refletindo muito. E ele aprendeu a lição. Tanto que ele ganhou esse grande prêmio outras 5 vezes. Consegue imaginar quantas vezes o Ayrton Senna ficou treinando, estudando aquele traçado da pista, praticando ali, o quanto que ele treinava mais do que os outros para nunca mais cometer aquele erro. E o mais bacana é que no ano desse erro, ele foi campeão mundial. 1988, foi quando ele ganhou o campeonato pela primeira vez. Às vezes a gente comete alguns erros absurdos, a gente tá com tudo certo ali, a gente perde a cabeça, fala coisa errada na hora errada, ou fala coisa certa na hora errada, enfim, a gente põe tudo a perder. Só que a nossa atitude depois disso que vai definir, né, quem nós somos, o que nós seremos. Eu tive um mentor muito importante na minha carreira que ele falava a seguinte frase: do luto à luta. Vive o luto ali pelo erro, por algum momento difícil, mas vá à luta, siga em frente. É aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então deixa para trás o que aconteceu imediatamente, seja um erro ou seja um acerto, que muitas vezes a gente fica muito apegado aos nossos acertos. O acerto é no passado, foca na frente, né? Mira na próxima jogada, no que você vai fazer dali em diante. Foi o que o Senna fez e foi campeão. E vamos contar essa história do campeonato ali agora. Bem, como eu já disse, Senna não era campeão do mundo ainda em 1988, né? Ele estava disputando o primeiro campeonato ali com chances reais de se tornar campeão. E aí, se na corrida de Mônaco ele estava com tudo certo para ganhar e perdeu no final, no Grande Prêmio do Japão foi o contrário. Ele estava com tudo encaminhadinho ali, mas na hora da largada, ele estava na pole position, em primeiro lugar, ele se embananou ali na saída, o carro não andou. Quando ele começou a movimentar o carro, ele já estava em 16º lugar. Perdeu toda aquela vantagem competitiva que ele tinha conquistado. Já aconteceu algo assim com você? Comigo já, né? Que você está naquela confiança, aquela expectativa, tá pronto para algo dar certo, e começa tudo errado, dá pau. E aí o que você faz, né? O que Ayrton Senna fez? Bem, ele acelerou o carro como se não houvesse amanhã, correr atrás do prejuízo e correr. Ele sabia fazer muito bem. Na primeira volta ele já estava em 8º lugar, na 4ª volta, 4º lugar, e na 20ª volta estavam Prost e Senna batalhando pelo primeiro lugar. Prost em primeiro, Senna em segundo, Senna lutando ali para tentar ultrapassá-lo. Senna is getting close to him and Senna is going to challenge for the lead. So Prost will have to go up the inside of Senna. Ayrton Senna has got the lead. Um ponto interessante é que muita gente acha que foi uma falha mecânica do carro que deixou ele na mão, mas o próprio Senna reconheceu que foi uma mistura de um erro dele e de uma sensibilidade muito grande na embreagem. Ou seja, ele se emocionou ali, ele cometeu um erro, ele reconheceu isso. Mas o que ele fez com o erro? Vamos lá. Então já falei aqui que na volta 20 estavam o Prost em primeiro, os grandes adversários, o Senna em segundo. E aí, o que o Senna fez, né? Se você pensar, os dois eram da mesma equipe, da McLaren, excelentes pilotos, carros ali na mesma situação de competitividade, então era muito difícil para o Senna. Então o que o Senna fez? Ele aproveitou ali um momento com alguns retardatários que o Prost teve que dar uma diminuída ali para lidar com a situação. O Senna fez uma manobra genial, conseguiu ultrapassar o Prost, e aí com aquele aprendizado de Mônaco, que ele estava com a corrida ganha naquele mesmo ano, ele foi administrando a corrida com inteligência, com sabedoria, e terminou 13 segundos à frente de Alain Prost e foi sagrado pela primeira vez campeão mundial. Ele ganharia mais 2 campeonatos mundiais e com certeza, se estivesse vivo, teria ganho mais alguns.
Resiliência, não desistir, tomada calculada de risco. Mas o mais importante foi a capacidade do Senna de refletir nos próprios erros e aprender com eles. E não achar que tudo está perdido porque o começo não foi bom, né? Ele foi lá e tirou o prejuízo numa corrida absolutamente espetacular. Senna era um cara absolutamente espetacular, um gênio. Ele deixa saudades, mas com certeza vive dentro de cada um de nós. Eu estava em Las Vegas em maio desse ano, bem quando deu o aniversário da 30ª morte de Senna, e eu estava no Venetian, que é um hotel bem famoso lá, e da janela do meu quarto dava para ver o Sphere, que é aquele lugar que tem shows, etc., que é uma redoma, que tem várias projeções do lado de fora. Eu vou colocar um videozinho aqui para você ver. Então imagina a minha emoção, né? Eu ver o capacete clássico amarelo e verde ali do Senna na frente da minha janela. Então esse é o Senna, segue vivo. Tchau!